Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia: Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás e Locagin. Nesta força você pode confiar. Olá, boa noite. No programa Engenharia na TV de hoje vamos mostrar como são feitas as fundações para a construção de um edifício. Desde a sondagem do solo, projetos e procedimentos para a construção de uma obra. Tudo isso a partir de agora no Engenharia na TV, que já está no ar. Você já deve ter se perguntado ao passar próximo a uma grande edificação como ou quais procedimentos e critérios foram usados pelos engenheiros para construir aquela obra. E é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Todo projeto de fundação ou contenção de uma obra, quer seja de pequeno, médio ou grande porte, necessita ser estudado com muito critério. E um dos primeiros passos é conhecer a área que se pretende construir. Só que a maioria das pessoas não sabem que caminho tomar ou o que fazer para colocar o seu projeto em ação. O cliente nos contacta à espera de uma solução. Ele quer saber como fazer uma contenção, que é como segurar as paredes de uma escavação, como no caso de uma escavação para garagens de um prédio, 2, 3, 4, 5 níveis de garagem às vezes, e quer também soluções para a fundação da obra dele. O que é fundação? Fundação é o mecanismo que transmite todo aquele peso do prédio para a terra. Então você tem que segurar o peso de um prédio inteiro, de uma ponte, de um hospital, de qualquer obra, no chão. Esse mecanismo de transmissão das cargas desse prédio, dessa ponte, desse hospital, desse hotel, no chão é chamado de fundações. E é isso que nós fazemos. A gente segura os prédios, segura as pontes, hospitais, qualquer edificação, para que ela não sofra recalques, afundamentos, e que ela tenha uma vida útil tranquila, bem apoiada no terreno. Inicialmente é feita uma coleta de dados. Se já existe uma sondagem ou um projeto de fundação e contenção em andamento próximo da área que se pretende construir. A gente faz uma coleta nas redondezas para saber o que é que já foi feito ali, se já existe alguma obra próxima que já teve algum tipo de fundação, algum tipo de contenção já executado. É feita uma coleta de dados para a gente fazer um anteprojeto daquilo que o cliente precisa. Com o anteprojeto criado, a equipe de engenheiros parte para uma etapa muito importante: conhecer o solo que se pretende construir. Esse processo é realizado através de sondagem na área a ser construída. A sondagem é exatamente isso. É você conhecer o que você tem de solo, o que você tem na terra ali. Ali então é feito uma pesquisa para saber a posição do nível d'água, a posição de cada camada do solo, se aquilo é uma argila, se aquilo é uma areia, e se o terreno é mais mole, se o terreno é mais duro, até onde ele firma. Isso é a sondagem. É você conhecer o solo do seu terreno. Na engenharia, a gente consegue planejar tudo, exceto como é o solo. O solo você ganha de brinde a partir do momento que você compra o terreno. Então, a partir dos dados daquele solo, é que nós temos que nos adaptar à nossa obra para que ela saia uma obra segura e em bases sólidas. Na parte de anteprojeto são executadas várias
alternativas, tanto para a parte de contenções quanto para a parte de fundações. Nessas alternativas, a gente convida geralmente o cliente a discutir conosco quais seriam as melhores opções deles, tanto uma parte quanto em outra. Escolhida a alternativa melhor, tecnicamente mais econômica e tecnicamente melhor, em termos de execução, aquilo que atenda ao cliente, então é feito um detalhamento do projeto, como veremos adiante. Nós estamos falando sobre os procedimentos para a fundação de uma construção civil. E daqui a pouco vamos mostrar alguns métodos usados para pesquisar o solo. Agora você vai conferir a programação dos cursos oferecidos pelo INEA. Créditos de carbono, base teórica, mercado, requisitos e elaboração de projetos, nos dias 19 e 20 de agosto. Patologia das construções, aspectos preventivos e corretivos, no mês de agosto. Resíduos sólidos industriais, gerenciamento e destinação final, nos dias 30 de agosto a 1º de setembro. Avaliação de imóveis, módulo avançado, nos dias 2, 3 e 4 de setembro. NR10, segurança em instalações e serviços com eletricidade, no mês de setembro. Especialização em engenharia de segurança do trabalho. Início em 24 de setembro, com aulas apenas em 2 finais de semana por mês. Perícia e elaboração de laudos, nos dias 29 e 30 de setembro. Arquitetura sustentável, princípios de confronto ambiental e eficiência energética, nos dias 22 e 23 de outubro. Mais informações no site www.institutoinea.org.br. E se você quiser melhores informações, ligue 39 45 41 22. Nós vamos para o intervalo e na volta vamos continuar falando sobre as fundações, o assunto do programa de hoje. É daqui a pouquinho, não saia daí. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. IDEA, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás e Locagin. Nesta força você pode confiar. Cuiabá, capital de Mato Grosso, vai sediar os 2 eventos mais importantes para o sistema Confea-CREA. A 67ª Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e Agronomia, SOEA, e o 7º Congresso Nacional de Profissionais, CNP. Mais de 500 eventos preparatórios já foram realizados, porque as ideias propostas aqui valem muito para o futuro do país. O engenheiro e o arquiteto fazem do seu trabalho um exercício de cidadania, pautado na ética e na criação com conhecimento técnico. Ao pontilhar suas vidas com atos e obras, demonstram ser pessoas dotadas do sagaz instinto construtivo e empreendedor. Clube de Engenharia de Goiás. Do sócio, uma entidade de classe. Da família, um centro de lazer. Esse é o João de Barro e essa é a casa dele. Seu mundo envolve geologia, agronomia, geografia, meteorologia, engenharias, arquitetura. Foi ele que fez. Esse é seu João. Esse é o mundo dele. E não é tão simples quanto parece. Foram profissionais registrados no CREA que fizeram. Transforme seu mundo. Conte com o CREA e os profissionais registrados. CREA Goiás, um conselho para todo o estado. A maior em venda de máquinas e equipamentos para construção civil. Agora e também a maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Muito mais moderna e completa, com toda a robustez, força e eficiência que só um JCB pode oferecer. Nova Locagin. A maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Nesta força você pode confiar. BR-153, entrada do Aldeia do Vale, próximo ao Ceasa, em Goiânia. Já estamos de volta. E você sabia que para construir uma grande edificação é necessário fazer uma pesquisa minuciosa do solo que se pretende construir?
Existem alguns métodos para pesquisar o solo. Entre eles está o SPT, que é um ensaio de penetração dinâmica. Ele visa indicar a espessura e profundidade das escavações para resistir à carga pretendida para uma determinada construção. O procedimento do ensaio SPT basicamente consiste para determinar a resistência do solo, a composição das camadas e a espessura das camadas de solo, que vão influenciar na resistência do solo e no comportamento do solo perante uma obra de engenharia civil. Com esses dados e levantamentos da capacidade do solo definidas, é apresentado um detalhamento completo, onde é concluído um projeto viável e que mais se adequa ao interesse do cliente. Quando um cliente procura a sede para que seja desenvolvido um projeto de fundação, ele nos fornece uma planta de cargas e um laudo de sondagem, onde a partir desse laudo de sondagem eu tenho a descrição do solo metro a metro, a cada metro de profundidade. Eu tenho a descrição do solo, tenho o número de golpes em cada camada e tenho também definido a profundidade do nível do lençol freático, certo? Então, assim, com essas duas informações, com tanto a planta de cargas quanto o laudo de sondagem, nós fazemos um estudo entre os vários tipos de fundação possíveis para aquela obra, né? A gente faz um estudo da fundação que melhor se adequa. E entre essas fundações, a gente faz um estudo do custo de cada solução. Então, é adotado para a elaboração do projeto aquela solução técnica com menor custo, ou seja, aquela fundação que atende todos os critérios técnicos, mas que seja mais barata. Definido, então, qual tipo de fundação a ser adotada, a gente parte para a parte de dimensionamento e detalhamento dessa fundação. Então, a gente utiliza algumas planilhas de cálculo, alguns softwares, né? Sempre esses softwares são baseados em recomendações da norma NBR 6122, que é a norma de fundações. E o produto final que nós entregamos para o cliente é um projeto plotado, com todas as especificações, detalhamentos e quantitativos do tipo de fundação que ele vai executar em campo. Entre os tipos de fundações utilizadas, existem aquelas que, devido à necessidade de garagem para os veículos, são necessários fazer vários subsolos. Nesses casos, são tomadas providências de acordo com o projeto para que a obra seja realizada com segurança. Para isso, são utilizados a colocação de perfis metálicos, conhecido também como estacas de contenção lateral. E na medida que as escavações do subsolo é iniciada, também se constrói as paredes de contenção. Aqui a gente tem um bate-estaca cravando estacas perfil I. E elas estão sendo cravadas para que seja feita a contenção lateral da obra. Elas são cravadas antes da escavação. Entre os espaços dos perfis são posicionados enchimentos de concreto, pequenas viguinhas. E essas viguinhas justapostas servem como parede, e essa parede contém o empuxo lateral do solo. Contém a parede de solo que tende a fazer um esforço e a invadir o terreno quando é feita a escavação. Ela é feita com o objetivo de dar segurança quando da escavação e de no final ficar como uma parede definitiva que vai conter o solo e vai servir de parede de fechamento da obra. Geralmente os perfis são posicionados na linha de divisa e são cravados com profundidade determinada pela projetista, com base no projeto de fundações, que tem base na sondagem feita do terreno. Quando é que essas estacas são utilizadas? Quando o terreno em si mostra-se que é possível usar elas, entendeu? Você não tem um impenetrável muito raso, você tem um impenetrável profundo, uma camada espessa para você poder cravar elas. E quando você tem a necessidade do projeto ou do cliente de ter subsolos. Ele vai fazer subsolos, ele foi projetado subsolo e esse prédio tem lei de uso de solo para poder usar. Então é nessa situação que você vai utilizar essas estacas para contenção lateral. Outra medida muito importante para auxiliar na contenção lateral é a colocação de grampos. Esses grampos servem para segurar os perfis, para que eles não desabem durante as escavações do subsolo. Esse procedimento aqui nós estamos executando os grampos. O que seriam os grampos? O próprio nome já diz. Grampos é uma forma de grampear esses perfis ou essas estacas no solo. Por que isso?
Devido ao grande profundidade da escavação, há necessidade de um travamento desses perfis metálicos para evitar que eles, vamos dizer assim, entorte quando a escavação chegar até o final, tá certo? Então a gente está fazendo isso como se fosse um travamento, né, para esse material, esses perfis não flambar, vamos dizer assim, não entortar quando estiver fazendo o arrimo. Esse é o princípio. Como que é feito? É feito com esse equipamento, né, que nós acabamos de ver. O equipamento para furar até rocha, ele fura até rocha também, aqui no caso aqui é solo, mas ele fura rocha. Depois disso feito, ele é preenchido com nata de cimento e água, cimento e água é uma nata, ou cimento, areia e água. Esse aqui vai ser preenchido com cimento, areia e água, tá certo? E é preenchido sob pressão, tem uma bomba própria para isso, injetando essa nata até o preenchimento. Isso aí é feito nessa sequência, primeiramente a cravação dos perfis, depois, posteriormente, vem a escavação até a cota da linha dos grampos, a execução dos grampos. Daqui para baixo vai ser feito o complemento com a cortina até a cota que nós estamos vendo dos grampos aqui. Aí depois do travamento vai continuar a escavação até o final. Esses grampos são executados quando há um corte muito alto. Nós chamamos de talude ou barranco, muito alto. Esses aqui são 2 subsolos, há um corte de 7 metros de altura, é uma coisa bem alta em relação. Então esse solo vai exercer uma força muito grande nesses perfis. Para um subsolo só não é usual usar, tá certo? O próprio perfil ou a própria cortina ela segura esse barranco. Então só para escavações mais profundas, mas assim, taludes mais altos com escavações de subsolo, 1, 2, 3 subsolos. Um dos grandes problemas na construção civil, há alguns anos atrás, era o grande número de acidentes no trabalho. Mas hoje em dia, com as novas técnicas de segurança no trabalho, quase não se falam sobre o assunto. Houve um grande avanço na segurança dos trabalhadores da construção civil. Nós vamos para mais um intervalo e na volta vamos falar sobre os procedimentos para a edificação e sustentação de uma obra. É daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia: Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás e Locagin. Nesta força você pode confiar. Cuiabá, capital de Mato Grosso, vai sediar os 2 eventos mais importantes para o sistema Confea-CREA. A 67ª Semana Oficial da Engenharia, da Arquitetura e Agronomia, SOEA, e o 7º Congresso Nacional de Profissionais, CNP. Mais de 500 eventos preparatórios já foram realizados, porque as ideias propostas aqui valem muito para o futuro do país. O engenheiro e o arquiteto fazem do seu trabalho um exercício de cidadania, pautado na ética e na criação com conhecimento técnico. Ao pontilhar suas vidas com atos e obras, demonstram ser pessoas dotadas do sagaz instinto construtivo e empreendedor. Clube de Engenharia de Goiás. Do sócio, uma entidade de classe. Da família, um centro de lazer. Esse é o João de Barro e essa é a casa dele. Seu mundo envolve geologia, agronomia, geografia, meteorologia, engenharias, arquitetura. Foi ele que fez. Esse é seu João. Esse é o mundo dele. E não é tão simples quanto parece. Foram profissionais registrados no CREA que fizeram. Transforme seu mundo. Conte com o CREA e os profissionais registrados. CREA Goiás, um conselho para todo o estado. A maior em venda de máquinas e equipamentos para construção civil. Agora e também a maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Muito mais moderna e completa, com toda a robustez, força e eficiência que só um JCB pode oferecer. Nova Locagin. A maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Nesta força você pode confiar. BR-153. Entrada do Aldeia do Vale, próximo ao Ceasa, em Goiânia. O Engenharia na TV já está de volta.
Você já conheceu como são feitas as obras de contenção para a construção de subsolos. E agora você vai conhecer os procedimentos usados para a edificação e sustentação de uma obra da engenharia civil. Quando concluídas as obras de contenção e escavação do subsolo, começa então a fixação das estacas, que tem como objetivo sustentar todo o peso do prédio a ser construído. O objetivo dessa estaca é dar sustentação ao prédio de vários pavimentos de grande carga, em locais onde apresenta água no subsolo. Então a fundação é uma fundação para edifícios de grande porte, pontes, viadutos, mas desde que nesses pontos tenham grande carga grande carregamentos e no subsolo obtenha água dentro do terreno, que isso é visto através da sondagem. A definição da profundidade das estacas executadas é através do projeto que é feito na sala de projetos, pessoal, através de cálculos. Essa fundação é executada por esse equipamento, que nada mais é uma furadeira que perfura grandes profundidades e faz a concretagem simultaneamente. Isso garantindo uma estaca para sustentação de grandes edifícios, de grandes obras. A quantidade de estaca é definida em projeto através das cargas solicitadas pela edificação, que os pilares são os pilares dos prédios, apoiam-se em blocos e os blocos apoiam-se em estacas. As estacas, elas formam um conjunto que são ancoradas através de blocos, para suportarem a carga solicitada pela edificação. Nesse local, por exemplo, onde estão sendo feitas essas perfurações para a colocação dessas estacas, será erguido uma edificação de 34 andares. Para essa obra, por exemplo, estão sendo colocadas cerca de 300 estacas de sustentação. Outra forma para construir uma fundação é conhecida por tubulões. Esse sistema é utilizado quando os estudos técnicos realizados pelos engenheiros apontam essa possibilidade. Geralmente, esse procedimento é usado em construções menores. Esse aqui é o tubulão a céu aberto, né? O projeto define que nessa área seria feito tubulão a céu aberto. Estamos executando exatamente como pede o projeto, certo? Profundidade, diâmetros, tudo de acordo com o projeto de fundação já definido. Estamos fazendo a parte de fustes com a utilização de uma perfuratriz, tá certo? A parte manual é o alargamento de base, tá certo? Que são duas fases do tubulão. Tem uma de fuste e tem depois o alargamento de base. O alargamento de base será feito com a utilização dos poceiros posteriormente, para não trabalhar pessoas junto com máquina, é perigoso, alguma coisa assim, tá certo? E essa parte que nós fizemos são a parte de fuste. A base será feita posteriormente. A evolução da construção civil também cresceu muito nos últimos anos. Foram aplicados muitos equipamentos e máquinas para auxiliar os engenheiros nas grandes edificações, reduzindo e muito o tempo para a conclusão de uma grande construção. Nas últimas 2 décadas, né, em todo o Brasil, toda a construção civil tem melhorado bastante, a tecnologia tem evoluído muito e a parte de fundações, né, também tem que ter acompanhado, né, essa evolução. Então o que a gente percebeu e percebe nessas 2 últimas décadas, né, é uma dificuldade cada vez maior nas fundações, né, obras maiores, mais pesadas, mais complexas, em que a gente tem que achar soluções melhores. Então os projetos de fundações são cada vez, né, mais complexos, exigindo mais do profissional, mais do projetista, uma formação melhor. E paralelamente a isso, o que a gente percebe também é uma evolução da tecnologia, né? Os equipamentos têm evoluído muito, né? As empresas têm que correr atrás dessa evolução para acompanhar os empreendimentos. Então a gente percebe hoje uma quantidade de equipamentos e uma qualidade de equipamentos muito melhor, muito maior do que a gente tinha há 1 década, 2 décadas atrás, né? Então o processo executivo é cada vez mais desafiador, né? E cada vez mais inovador na área de fundações.
né? À medida que a gente vai empregando mais tecnologia, né, um pouco menos de mão de obra, a velocidade, né, o prazo de execução também vai sendo diminuído, né? Então a gente tem conseguido fazer fundações hoje em um mês, né, que há alguns anos atrás a gente levava 2, 3 meses para fazer coisas semelhantes, né? Então o prazo de execução é cada vez menor, né, e a quantidade de serviço cada vez maior. Isso vem da tecnologia, do avanço tecnológico. À medida que você tem o equipamento disponível, você consegue adotar uma certa solução de fundações que você não tinha como há um tempo atrás, né? Então você está conseguindo escavar em profundidades maiores, terrenos mais duros, mais difíceis, né, com esses equipamentos. Então, para solucionar, né, os problemas de obras mais complexas, esses equipamentos têm ajudado bastante, né? Então a gente tem conseguido resolver algumas fundações de maneira que algum tempo atrás era impensado. Até alguns anos atrás, as ferramentas utilizadas na construção civil eram muito poucas. Ultimamente, o maquinário tem tomado conta não só da engenharia, como de outros setores também, né? Então, hoje a construção civil está impregnada por diversas máquinas, diversos aparelhos, inclusive pela eletrônica, né, pela computação e etc. O outro objetivo, ou seja, de rapidez na execução do serviço, também é muito importante, porque hoje uma máquina dessa custa muito caro, né? E uma máquina parada representa prejuízo não só financeiro, também prejuízo em termos de prazo. O tempo também é muito importante, né? Então a manutenção, ela tem por objetivo final manter esse equipamento todo funcionando, manter esse equipamento permanentemente trabalhando. Para isso, então, nós lançamos mão de várias máquinas subsidiárias e também da manutenção preventiva, ou seja, nós temos que consertar a máquina antes que ela apresente problema ou antes que ela paralise. O objetivo principal do maquinário na construção civil é, primeiro, ganho de tempo, né, e segundo, também questões de segurança, porque o pessoal da construção civil hoje, né, ele está bem mais protegido do que estava há alguns anos atrás. Depois que é finalizado o procedimento de fundação estrutural, começa então a construção propriamente dita. Vão ser feitos os pilares que vão ser colocados em cima da nossa fundação. Esses pilares que vão segurar as nossas vigas, que vão segurar as nossas lajes, que vão suportar as nossas paredes. Então, é muito importante que você tenha uma fundação bem feita, uma fundação feita por pessoas que estudaram, por engenheiros, que sabem o que estão fazendo. Porque só aí os seus pilares, a sua estrutura estará segura, só aí a sua obra estará segura. Após efetuado todo esse procedimento de contenção e de fundação, a gente chega ao final. O que é? É o nosso prédio pronto. É nesse prédio que é o objetivo final da engenharia. O programa Engenharia na TV de hoje está terminando. Espero que você tenha gostado e na próxima quinta-feira estaremos de volta a partir das 20 horas aqui na TV Brasil Central. Eu espero por você, um grande abraço e até lá! Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia: Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás e Locagin. Nesta força você pode confiar.